Vamos falar da Yamaha Tenere 250, sabe? Aquele nome que, para muita gente, é quase um sinônimo de aventura, de uma robustez que parece ter saído de um manual militar. É uma moto que, olha só, já saiu de linha, mas que até hoje tem uma legião de fãs absolutamente apaixonados. A questão é, essa fama toda se sustenta de verdade? Será que por trás dessa lenda de tanque de guerra existem alguns problemas crônicos que todo mundo que tem ou sonha em ter uma deveria saber? Pois bem, nesta análise, a gente vai fundo nos dados, nos testes e, claro, nos relatos de quem já rodou milhares de quilômetros com essa máquina para responder a grande questão. A Tenere 250 é uma lenda que ainda vale a pena ou é um clássico com problemas demais para encarar? Bom, vamos descobrir isso juntos. E para a gente começar essa conversa, vamos direto ao ponto. Essa reputação dela. Não é qualquer moto que ganha um apelido de indestrutível, vamos combinar. A Tenere 250 não ganhou isso à toa. Ela construiu essa imagem ao longo de anos, sendo a companheira de incontáveis viajantes para cruzar o Brasil e até outros continentes. E para dar uma ideia do que a gente está falando, pensa nesse número aqui, 115 mil quilômetros. Foi exatamente isso que o viajante Danilo, lá do canal Moto Mochila Brasil, rodou com a Tenere dele. O cara passou por 16 países, encarou deserto, montanha, lama, de tudo um pouco. E a moto? Ah, a moto aguentou o tranco. Mas a pergunta é, a que custo? Será que ela é realmente esse trator todo? É isso que a gente vai investigar. Primeiro, vamos entender o lado da lenda. De onde, afinal, vem essa fama toda de durabilidade extrema? Bom, uma grande parte dela vem de um dos testes mais rigorosos já feitos aqui no Brasil. Um teste que colocou o motor da Tenere 250 à prova de um jeito, digamos, definitivo. Agora, se prepara, porque o que está nesse slide aqui são os resultados do desmonte da revista Duas Rodas depois de rodar 60 mil quilômetros. E olha só que loucura! A compressão do cilindro, que é tipo o exame de coração do motor, estava acima do que a própria fábrica diz que é o padrão. As peças internas, impecáveis. E o mais impressionante de tudo, as tais marcas de brunimento ainda estavam lá, intactas. O único item que pediu para ser trocado foi o disco de freio traseiro, mas, convenhamos, isso é peça de desgaste natural. Cara, isso é um atestado de qualidade absurdo. Tá, mas o que diabos são essas marcas de brunimento? De um jeito bem simples, imagina umas ranhuras minúsculas, microscópicas mesmo, que são feitas na parede do cilindro para segurar um filminho de óleo ali. É isso que garante a lubrificação perfeita entre o pistão e o cilindro. Em muitos motores, com o tempo, isso se desgasta. O fato de na Tenere elas estarem lá preservadas depois de 60 mil quilômetros mostra o quão resistente ao revestimento de cerâmica que a Yamaha usa. É um detalhe super técnico, mas que grita uma palavra: durabilidade. E para fechar com chave de ouro, a conclusão da revista foi essa aí, sem rodeios. Aprovada com louvor. Pronto, isso praticamente carimbou o passaporte da Tenere como um tanque de guerra. Parece caso encerrado, né? A moto é perfeita e ponto final. Bom, não tão rápido. A história não acaba aqui não. E agora, a gente vira o disco e vai pro outro lado da moeda. Porque, né, até as maiores lendas têm seus pontos fracos, seu calcanhar de Aquiles. E no caso da Tenere 250, esses pontos são bem conhecidos, principalmente por mecânicos e pelos donos mais experientes. São aquelas coisinhas que aparecem com uma certa frequência e que com certeza exigem atenção. E aqui está a lista dos 5 problemas crônicos mais falados. Primeiro, a trinca no chassi traseiro, um risco real para quem gosta de viajar com a casa nas costas, como muito peso. Segundo, e talvez o mais famoso de todos, o cubo e os rolamentos traseiros, que tem a fama de estourar com facilidade e criar uma folga bem perigosa. Terceiro, o próprio aro traseiro também pode trincar. Quarto, vazamentos de óleo na junta do cilindro, que são bem comuns. E por último, um que não quebra a moto, mas quebra o piloto, o banco, que é quase uma unanimidade de tão duro e desconfortável, principalmente em viagens longas. E para você ver que o problema do cubo não é lenda urbana, olha só esse depoimento do Danilo. Sim, o mesmo cara que rodou 115 mil quilômetros. Ele mesmo disse que teve problema com o cubo 3 vezes, e a primeira delas foi com menos de 5 mil quilômetros rodados. Isso aí mostra que mesmo o nosso tanque de guerra tem sim um ponto fraco bem definido. E aqui, vamos fazer uma pequena pausa. Pessoal, se estiverem gostando dessa análise, eu tô com uma meta de chegar a 1000 inscritos. Então, por favor, compartilhem o canal, deixem aquele like porque ajuda demais a gente a crescer. Agradeço de coração o apoio e bora continuar. Ok, a gente já viu a lenda, já viu os problemas, mas e aí? Como é que a Tenere se sai quando a gente coloca ela lado a lado com a sua maior rival histórica, a Honda XRE 300? Para quem gosta de número, de comparação direta, essa parte aqui é um prato cheio. Vamos aos dados frios e calculistas.
E essa tabela aqui, ela ilustra a diferença de um jeito que não deixa dúvida. A XR300 tem mais potência, mais torque, ela acelera de 0 a 100 bem mais rápido e tem uma relação peso-potência melhor. O que isso quer dizer na prática? Que cada cavalinho do motor da XRE tem menos peso para empurrar. Olhando só para os números, a vantagem de desempenho da Honda é clara, é inegável. Mas a gente sabe que essa batalha não se resume só a números, né? A Teneré brilha justamente onde muita gente acha que é o mais importante. Na confiabilidade do motor, o famoso tanque de guerra, que raramente vai te dar um problema sério, e na sua mecânica, que é mais simples. Do outro lado, a XRE oferece um pacote mais moderno, mais confortável, com freios melhores, uma suspensão superior e a opção de ABS. Claro, justiça seja feita, os modelos mais antigos da XRE também tinham seus problemas crônicos bem conhecidos, como a questão do cabeçote e da bomba de combustível. Então, aí fica a pergunta. Com problemas crônicos conhecidos e um desempenho inferior ao da principal concorrente, por que raios a Teneré 250 ainda tem uma base de fãs tão fiel? O que faz com que os donos dela a defendam com unhas e dentes? A resposta, meus amigos, está na filosofia da moto. Esse comentário de um usuário do Tenere Club resume tudo de forma perfeita. Quem escolhe uma Tenere, no fundo, aceita um acordo. Você troca conforto, tecnologia, desempenho de ponta por uma coisa: a certeza de que é muito, mas muito mais difícil dela te deixar na mão no meio do nada. É uma aposta na simplicidade e na robustez acima de qualquer outra coisa. E essa conexão é tão forte, mas tão forte, que um sentimento muito comum que a gente vê nos fóruns é o de arrependimento. São vários ex-proprietários dizendo que o maior erro que cometeram foi ter vendido a moto. Isso mostra que a Teneré cria uma relação quase emocional com quem pilota, uma coisa que vai muito além da ficha técnica. E então, chegamos à hora da verdade. Depois de juntar a lenda, os problemas crônicos, os dados da briga com a rival e a paixão dos donos, qual é o veredito final? Comprar uma Teneré 250 hoje, pensando já em 2025, ainda é uma boa ideia? Então, vamos botar tudo na balança. De um lado, os prós são muito fortes. Uma robustez mais do que comprovada, manutenção simples e barata, uma economia de combustível excelente e aquele tanque gigante de 16 litros que te dá uma autonomia incrível. Do outro lado, os contras pesam bastante no mundo de hoje. Tecnologia datada, a falta de segurança dos freios ABS, o motor que já parece um pouco fraco perto dos rivais mais novos e, claro, a necessidade de ficar sempre de olho naqueles probleminhas crônicos. O veredito é: sim, ainda vale a pena. Mas, e esse mais é muito importante, ela é uma moto para um público bem específico. Se a sua prioridade é ter uma moto raiz, um verdadeiro trator, confiável, que encara qualquer coisa sem reclamar e com uma manutenção que não vai te deixar pobre, a Teneré 250 continua sendo uma das melhores opções no mercado de usadas. Ela é uma aposta naquilo que já foi testado e aprovado, e não naquilo que é novo e cheio de tecnologia. E agora eu quero jogar a pergunta para vocês. Na sua opinião, a Teneré 250 é uma lenda que vale a pena encarar os seus defeitos ou ela é um clássico que já ficou para trás, superado por opções mais modernas? Quem já teve ou ainda tem uma, como foi a experiência? Deixa sua opinião aí nos comentários que a gente continua esse papo por lá. Um grande abraço e até a próxima!